2, 3. Ok, nós agora vamos estar de volta para a segunda parte, que vão ser perguntas e respostas. Até já. Até já. A primeira pergunta agora está. Por favor, silêncio, quem quiser fazer uma outra conversa, tranquila, pode. Uma lista para perguntas? Não. Tá aí. Uma lista para perguntas? Para vez. Sim. Pode fazer a pergunta. Eu chamo-me Adelino Massugueira João. Vivo a 370 km daqui de Berlim. Primeiro mesmo quero agradecer a Deus que nos providencia a vida e saúde, pedir para que Ele ilumine os caminhos do nosso engenheiro, que o nosso engenheiro percorrer, removendo todos os obstáculos que apareceram pelos caminhos. Amém. Então, é primeiro que peço a Deus que abençoe os seus caminhos. Amém. De seguida, dizer que eu parabenizo e admiro pela sua visão. Não é por acaso que o meu povo Macua chama de Mópoli. Mópoli, eu tenho acompanhado tintim por tintim, por via Facebook, por via... bom, não vou alongar muito. Eu estimei imenso, num dos seus depoimentos, falou de fator ético e fator técnico da governação, da sua futura governação, caso ganhar. E isso estou ciente que há de ganhar, com o nosso apoio que há de ganhar. Sim. Eu digo que o fator técnico é um fator que este governo do dia tem se limitado a atender, porque tudo trata-se de questão técnica. Questões éticas, disso estou a ouvir pela primeira vez através do seu manifesto. Eu tenho 63 anos, desde a minha vida nunca ouvi um governo moçambicano dizer que nós vamos atender questão ética. Haver direito de beber água. Beber água ser um direito fundamental. Então eu apoio essa proposta, essa ideia, e nós estamos consigo. Não sou membro, mas sou simpatizante. Eu viajei 370 km para cá por saber que o senhor Monteiro veio para cá. Então isso marcou muito. Mas há um pedido que eu faço. A maior parte de nós que estamos aqui, viemos no tempo da RDA. E o senhor, engenheiro, conhece o Dozema Germano. Já passaram aqui vários candidatos das governações anteriores. Sempre nos prometeram que essa inquietação, que o senhor engenheiro já conhece, o fator Germano, nós fomos usados para... a nossa mão de obra foi usada para o pagamento da dívida moçambicana. Então, pensa em incluir, porque o senhor é pro-inclusão, seu governo, pensa em incluir este grupo de, na altura, 21 mil moçambicanos, um grupo de 21 mil moçambicanos para pagar a dívida moçambicana. Pensa em incluir e rever a situação deles e como é que pensa em resolver. Se precisar de uma assessoria nossa, eu faço parte de um grupo aqui na Alemanha, de alguns moçambicanos, alguns alemães, e estamos em consultoria, em consultas, aliás, em consultas com o governo, com diversas instituições governamentais. Pronto, se precisar, eu tenho aqui um memorando que passamos, um memorando de Magdeburgo, passado em 2019, quando da realização da conferência de Magdeburgo, onde trabalhei nesse memorando. Eu vou lhe passar agora, até em português, para poder seguir. Portanto, eu gostaria, em nome daqueles que se sentem injustiçados, que o senhor Minassi e o seu governo, que não falta muito, é só a partir do dia 9 de outubro, teremos
aproximar a parte alemã, porque isso aqui foi um tratado de dois países, dois governos. Então, não vale a pena só adiantarmos. O governo moçambicano, também o governo alemão faz parte. Então, junto nas suas deliberações, talvez com os outros governos. Yeah. Aqui até tem informação www.Moçambique-DDR-DE. Ali estão informações que dizem respeito à nossa iniciativa. É uma iniciativa muito pequena, mas um pouco forte. Nós não falamos muito, mas trabalhamos no silêncio. Espero que dê certo. Muito obrigado. Agora segue a segunda pergunta. Eu só vou ainda agradecer a esse manifesto Adelino que apresentou essa proposta ao senhor engenheiro. E esse propósito é aquilo que o engenheiro apresentou no programa, transparência, que não meteu tudo como segredo do Estado, mas ele vai responder pelas suas palavras com o tempo. A segunda pergunta ao senhor jovem Edmércio. Então, o microfone aí onde ele está. Boa noite. Meu nome é Edmércio. Não, deixa ela aí. Por favor. Aproxima mais o microfone. Tá ligado. Tá certo. Bem, meu nome é Edmércio, estou na Alemanha há 7 anos e na época como voluntário. E depois do voluntariado fiz uma formação de enfermeiro e vivo cá e trabalho cá. Ok, um pouco mais de mim. Agora tenho uma questão de um amigo meu que vive em Bielefeld. Bielefeld é uma cidade fora de Berlim, não sei quantos quilômetros. Sim. Ele 450 mais ou menos. Ele não pode estar cá, mas ele tem a pergunta acerca da floresta do Miombo. A floresta de Miombo de Moçambique é uma das mais extensas da África Austral, cobrindo uma área que corresponde a cerca de 70% do território nacional. A relevância da floresta para os moçambicanos cinge não só o fato de que pode contribuir para a melhor qualidade ambiental, mas também porque preservada pode gerar divisas para o Estado moçambicano através do sequestro de carbono. Tendo em conta esta afirmação que diretrizes, o Venâncio Mondlane propõe no seu governo para a conservação e preservação da biodiversidade em Moçambique. Tendo o caso específico da floresta. Os problemas ambientais em Moçambique, como tem visto em todas as épocas chuvosas, não só falando de Maputo, em muitas áreas de Moçambique, Moçambique fica debaixo de água, as cidades capitais ficam debaixo de água. Os problemas ambientais em Moçambique são vastos, os mesmos derivam das mudanças climáticas e das atividades que o próprio homem pratica e a ocupação de zonas baixas das populações de baixa renda, o desflorestamento, as consequências drásticas dos fenômenos naturais, como os ciclones tropicais, entre os outros, como sistema de desgostos eficientes, principalmente na cidade de Maputo. Gostaria de perceber a análise do engenheiro Venâncio Mondlane no que tange as estratégias bem planificadas para a redução ou minimização desses problemas e dos efeitos climáticos em Moçambique. A terceira pergunta seria: as leis e a política ambiental em Moçambique são de maioria, na maioria das vezes violadas, e não só se observa a seriedade no cumprimento das mesmas, tanto em parte das autoridades competentes, assim como na maioria da população inocente. O Venâncio Mondlane tem algum método de melhorar a seriedade de cumprimento das políticas ambientais em Moçambique? Se sim, como? Essa é a pergunta dos jovens. Eu tenho
Sei que só são 3 perguntas que devem ser colocadas, mas eu também tenho umas 2 perguntas. Mas, por favor. Deixa ela aí. 3 perguntas. Farei somente uma da minha parte. Sim. Ok. Deixa eu ir acabar. Da minha parte, trata-se muito mais da Estrada Nacional, porque estou, conforme eu disse, há 7 anos na Alemanha. Quando saí de Moçambique, em 2017, não tinha nenhuma portagem, ou talvez ao atravessar o Xaixai, tinha uma portagem de Limpopo. Mas desde lá até então, são quase até em Inhambane 3 ou 4 portagens, mas a estrada em si deixa a desejar. Ano passado estive viajei até na cidade da Beira, tinha, sei lá, 5 portagens, mas a estrada está bem estragada. E como é que o governo e o senhor engenheiro pretende minimizar o sofrimento do povo? Bem, tenho mais Obrigado. A terceira pessoa pôr uma pergunta, por favor, vamos tentar que todos tenham possibilidade de expor a sua pergunta. Uma pergunta em pouco tempo, para não sairmos amanhã também. Ok. Eu chamo-me Virgílio, estou aqui há 37 anos. Tenho 2 perguntas, mas muito provocativas. A primeira pergunta é: quando o senhor Venâncio Mondlane tomar o poder, no próximo ano, em janeiro, o que vai fazer com o último governo? Tá bem. Outra pergunta. A segunda pergunta é: o que são pontos que ele não focou na sua intervenção? É para perguntas? Então, a segunda pergunta é: qual é o plano que tem para acabar com a rualização de Cabo Delgado? Ok. Responder. Agora, 3 pessoas expuseram as suas perguntas, o engenheiro vai responder. Depois volta. Mas depois continuamos. Acho que o engenheiro vai ser breve, porque as perguntas estão mesmo inseridas no programa dele. Está bem? Berlim! Vocês estão aqui? Se vocês estão aqui, façam barulho! Mudança! Vamos dar espaço ainda para responder. Sim. Primeiro agradecer imenso ao nosso irmão Adelino João. 370 km de viagem para vir aqui, portanto é realmente para manifestar a minha gratidão por isso e também agradecer pelo este dossiê. Por acaso o dossiê Majema, eu estudei um pouco este dossiê, inclusive na minha conta de YouTube. Tem lá uns 11 capítulos que eu fiz daquilo que, digamos, da investigação que fiz, das pessoas com quem eu entrevistei, por acaso não sabia do seu caso. E realmente é um dos assuntos que mais me preocupa, porque a ideia que se tem em Moçambique, sobretudo a nova geração, não conhece muito bem o histórico do dossiê Majema e tocou aqui um assunto de fato importante. Portanto, Samuel Machel, quando chegou, fez o primeiro acordo, acho que era o presidente Oneka, né? Então, muita gente não sabe as motivações do acordo que foi feito naquela altura com Samuel Machel, que de fato era o pagamento de uma dívida, não é? Mas este assunto não foi dado a conhecer aos Majermas na altura, eram muito novos, né? A maior parte. Tinha 5 anos. Eram muito jovens, não tinham conhecimento disto, e a grande questão foi exatamente os abates que foram feitos, que chegaram a quase 60%, né? O salário, e depois aquelas questões do DPD, Cadeira. muito agora falar da história, é muito longa, mas o que eu posso dizer é que parece, o Mano Adelino pode me confirmar isso, o governo moçambicano, tal qual aconteceu com as dívidas ocultas, durante muito tempo não assumia a responsabilidade.
na conferência de Magdeburgo é que ficou claro, porque acho que o governo alemão comprovou, de facto, a parte das transferências que havia feito pelo governo moçambicano. Portanto, parece que foi a primeira vez onde os números apareceram, que andavam escondidos, não é? Portanto, na altura que eu pesquisei. Portanto, está mais do que claro. Ouvi dizer que o processo que estava em tribunal, parece que o tribunal já aceitou julgar o caso. Não sei se é isso. Foi a última informação que eu tive a partir do Fortiga. Não vai ser julgado. Ainda não, né? Precisamos de um avalio político. De um avalio político, tudo bem. Mas o que nós temos aqui me parece uma situação realmente está mais do que provado do ponto de vista documental. Há informação, há documentos que comprovam que houve aqui, o governo moçambicano faltou com as suas obrigações perante os seus próprios concidadãos. Então, não me parece haver muito espaço para discussão. E, de fato, eu acho que é isso. É um problema mais político do que técnico. Do ponto de vista técnico, está provado de que, de fato, há uma falta de obrigação de responder em relação aos magérrimos. Agora, qual é o problema em relação a isto? Para mim, às vezes eu me interrompo. Como é que nós arrastamos um problema destes? Estas manifestações que começaram um pouco antes, logo depois, nos anos 90, não é? E já houve sequestros, né? Houve um conjunto de magérrimos que foram sequestrados e até hoje não apareceram. Já houve mortes, né? Portanto, antes de começar os sequestros, estes começaram em 2011, que já haviam sequestrado os magérrimos. Portanto, os magérrimos foram dos primeiros sequestrados. Portanto, esta injustiça é longa, pesada, muita desumanidade. Não percebo por que se tenta manter ainda uma situação tão injusta, tão desumana quanto esta. A questão fundamental aqui é porque quer se proteger de determinadas pessoas. Só isso. Só isso. Esse é o grande problema que nós temos aqui. Não há responsabilização. Cá por mim, este assunto, acho que até já houve uma comissão parlamentar de inquérito em relação ao caso Magérrimos, mas mesmo assim ainda é um assunto emperrado. Por quê? Tu começas a perceber que é o conjunto de pessoas responsáveis por este processo que estão ligadas ao próprio regime e que querem ser protegidas até agora. Este é o grande problema disto. Então, a estes dossiês têm que ser desbloqueados com duas formas. Primeiro, é o apuramento das responsabilidades das pessoas que levaram essa situação a chegar a este ponto. Segundo, é a responsabilidade civil do Estado perante os 21 magérrimos, que alguns até já perderam a vida, muitos já perderam a vida, portanto agora precisa assumir responsabilidades não só em relação a eles, mas aos netos, aos filhos e também, digamos, aos dependentes diretos destes magérrimos. Outros sofreram acidentes irreversíveis, alguns estão imobilizados, nem podem trabalhar. É um dossiê, por acaso, que eu estudei um pouco na altura. Realmente aqui não estou a ver outra questão senão o Estado assumir a responsabilidade disto. Há tempo. Porque quanto mais tempo passa, vai acrescendo cada vez mais a dívida. Porque é preciso depois ver a questão dos juros, é preciso ver a correção monetária, é preciso ver o conjunto de danos que estão sendo causados ao longo deste tempo. E é preciso, na minha opinião, para além do valor em si em dívida, é preciso ver a questão da indemnização. Porque há pessoas que ficaram paralisadas, imobilizadas, que já não estão em condições neste momento de trabalhar e sustentar as suas famílias. Então é preciso ver esse tipo de compensações. Então, eu, Venâncio Molhano, graças a Deus, é um dossiê que estudei, conversei com as pessoas, partilhei esta dor, né? E fiz 11 capítulos em vídeo em relação à questão dos magérrimos. Então, estou profundamente solidário com a questão dos magérrimos. E cá por mim assumo o compromisso com os magérrimos de encerrar esse dossiê a favor dos nossos moçambicanos. Portanto, quando nós levantamos a questão de orgulho de ser moçambicano, passa também por essas questões. Quer dizer, você não vai ter um povo que tem orgulho de ser moçambicano, que se sente a identidade moçambicana quando ele próprio se sente desamparado, marginalizado, humilhado pelo próprio Estado. Não é possível você ter sentimento patriótico assim. Então, isto é um assunto que deve ser encerrado.
Dinheiro. Alguns vão querer colocar, olha lá, gastamos tanto dinheiro com coisas inúteis, supérfluas. Nós temos capacidade de poder compensar os materiais. Só e somente, vou-vos dar um exemplo muito simples. Um exemplo simples de como é que a gente está brincando com o nosso Estado. Quando a Eni e a Anadarko venderam-se ações em relação ao bloco lá do petróleo, acho que o bloco 4 do petróleo, o Estado moçambicano encaixou 800 milhões de dólares. Antes da Covid-19. Quando houve a Covid-19, nós sabíamos que o Estado moçambicano tinha recebido de mais-valias de petróleo 800 milhões de dólares. Mas, devido ao nosso hábito de estar todo momento como pedido, como miserável, o Estado moçambicano fez um pedido à comunidade internacional para 700 milhões de dólares para fazer face à Covid-19. E a minha pergunta é simples quanto esta. Nós tínhamos 800 milhões de dólares que vieram do gás e petróleo. Qual foi a necessidade de ir à comunidade internacional pedir aqui 700 milhões de dólares? Endividar o país, continuar a passar uma imagem negativa dos moçambicanos como miseráveis, como pedintes, como oportunistas. Mas para fazer o quê? Então, quando nós questionamos isso, na altura eu estava no Parlamento, a resposta vocês nem imaginam qual é que foi. Os 800 milhões de dólares que tinham recebido da Anadarko e da Eni, disseram que usamos para eventualidades. Você usa 800 milhões de dólares para eventualidades? Isso é um governo, há muita irresponsabilidade. Portanto, não é um problema de dinheiro. Isso está mais do que claro. Nós temos capacidade, tendo um governo íntegro, tendo um governo transparente como nós queremos fazer, tendo um governo que quer fazer gestão correta das finanças públicas, temos capacidade de resolver o problema dos materiais. Acabar com este drama. Esse é um compromisso que publicamente esta transmissão está sendo feita em direto, para milhões de pessoas, milhares de pessoas estão a acompanhar em direto, estão a gravar. Um compromisso assumido para os 21 mil Magermans serem devidamente compensados e encerrarmos o dossiê Magermas para que estes moçambicanos sintam o orgulho de ser moçambicanos e sintam o orgulho também de dizer, levantar a bandeira do Moçambique, dizer que, de fato, este país é nosso. E ainda vou adiantar mais. Dentro do projeto que nós temos, que é de usar os talentos dos moçambicanos, a usar as capacidades dos moçambicanos. É preciso fazer um inventário correto sobre as qualificações dos Magermas e as capacidades que eles podem ter ainda para servir ao país. E darmos enquadramento a eles para servir ao país com tudo quanto aprenderam ao longo desses anos todos num país do primeiro mundo. Então não podemos deitar fora isso. Esse conhecimento, para dizer a verdade, o conhecimento que vocês têm, o que aprenderam na Alemanha, já não pertence à Alemanha, é patrimônio nacional. O que vamos fazer com o patrimônio nacional, com o conhecimento? O conhecimento também é patrimônio. Porque o patrimônio não é uma coisa só que se pega. O saber, a qualificação, o conhecimento é patrimônio. Então esse é patrimônio nacional. Vamos fazer o que com esse patrimônio? Para fazermos de novo aquilo como aconteceu, que nem aqueles jovens agora estão a servir o governo português em vez de servir o governo moçambicano. Que vergonha. Temos é que servir ao nosso país, usar exatamente todos que têm qualificações, que aprenderam muito aqui na Alemanha, para desenvolver Moçambique. Esse é o compromisso. Muito bem, então eu também vou pedir o número de telefone do Mano Adelino, que é para depois algumas questões técnicas detalhadas que eu vou precisar de mais informação, que é para a gente também aprofundar um pouco mais a questão. O Emerson colocou muitas questões do seu amigo, né, que ele viu. De fato é isso. Nós, de fato, olha, um dos maiores recursos que o Moçambique tem, de fato, é o recurso florestal. Não é? Agora dizem que já não é 70%. Há um inventário florestal, mas é uma área que eu conheço bem, porque a minha área de formação é justamente engenharia florestal. Então, isso bem. Em 1994, houve um inventário que foi feito a partir de imagens satélites, que é muito famoso, que se chama Inventário do Saquete.
Em 1994, a cobertura florestal era de fato 70%. Agora fez um inventário mais recente. A cobertura florestal baixou muito por causa do desmatamento e desflorestamento, porque toda a gente sabe, dos chineses por aí fora, parece que baixou agora, acho que anda aí por volta de 50% e tal, 60%. Perdemos muita área florestal que nós tínhamos. De fato, é dramático isso acontecer. Bem, o que acontece? Olha, eu vou dizer uma coisa. A lei de florestas, a lei do ambiente, o regulamento da lei do ambiente, para mim, está muito bem elaborado. Eu até conheço algumas pessoas que de fato fizeram um anteprojeto da lei do ambiente e foi muito bem elaborado. O único problema que está a acontecer é a falta do cumprimento dessas leis. Eu nem vou adiantar muito em dizer que vamos fazer novas estratégias, não precisamos. A lei está muito bem, a lei da floresta, a lei do ambiente está muito bem elaborada. Tem critérios ali que garantem a conservação, digamos, das nossas florestas e conservação ambiental. O problema é implementação e o nível de corrupção profunda que nós temos no nosso país. Olha, uma das maiores apreensões de madeira, por acaso foi feita por uma minha colega, a Olivia Amos, que foi minha colega no curso de florestas, quando começou a Operação Tronco, que vocês devem saber disso. A Operação Tronco fez uma das maiores apreensões de madeira preciosa no Porto de Naquela Porto. Naquela Porto foram, sabe, aquilo é assustador. É assustador. Foram mais de 1000 contentores de madeira preciosa. Atenção, quando estamos a falar de madeira preciosa, estamos a falar de quê? Pau rosa, pau preto, estamos a falar de madeira de primeira, caríssima. Primeiro, é proibido exportar aquela madeira em tornos. Estava tudo em tornos. E a pergunta que a gente faz: como é que é possível ter 1000 contentores? Que tipo de máfia é essa? Que existe até 1000 contentores de contrabando. Então, uma das questões é, ao longo da floresta e até o Porto de Nacala, há cerca de 10 postos de controle. Nos 10 postos de controle que existem, vocês não imaginam, tem um oficial do ambiente, tem um fiscal da agricultura, tem um homem do Cernic, tem a polícia de trânsito, tem a CIS, tem mais 2 que já não me lembro. São mais ou menos 7 agentes que foram colocados justamente para dizer que era para evitar a corrupção. Porque quando o agente do ambiente quer se corromper, está ali ao lado o homem do Cernic. Depois tem a polícia de trânsito, tem o homem da polícia de ordem. Então dizem que montaram esse esquema nos postos de controle para garantir que não haja corrupção. Sabe o que está a acontecer? Sabe o que está a acontecer? Há pessoas que lutam, ajoelham, algumas até vão às cabanas pedir tratamento para o diretor provincial dos serviços florestais e colocar como fiscal num dos postos. Porque ali é enriquecimento ilícito que está a acontecer. Então, aqueles caminhões todos passam em 10 postos de controle, deixam o quê? 250, 250, 250, 250, 250. Quer dizer, cada caminhão com madeira preciosa, ao chegar ao Porto de Nacala, já deixou mais de 3 milhões de meticais sobre os postos de controle. Então, tu estás a imaginar o que está a acontecer? O nível de máfia que existe ali. Você tem várias áreas, né? Área da agricultura, o Cernic, o CIS, Polícia de Trânsito, ambiente, todos eles num ambiente de máfia, de um contrabando, de uma quadrilha. Então este aqui é o problema que tu tens real. Já não é um problema da lei. Então é preciso desmantelar isto. E para tu desmantelares isto, o que é que é preciso? Coragem, meus amigos. É preciso muita coragem. Os esquemas. É isso. Eu concordo plenamente, porque este regime pura e simplesmente alimentou esses esquemas mafiosos que cresceram tanto, aquilo que se diz, o jacaré que cresce, quando já é grande, você quer matá-lo, ele mata aqui. Então, este é o grande problema. Nós precisamos de coragem, meus irmãos, para nós desmantelarmos esses esquemas criminosos e mafiosos. E é preciso começar a responsabilizar primeiro os chefes grandes. Aqueles esquemas de meio da mafia, da madeira,
aquele polícia que recebe ali 100 mil, 200 mil, quando passam os caminhões, depois, no fim da jornada, todos eles, há uma expressão que utilizam lá nas florestas, dizem bater mesa. Todos eles têm que ter com o chefe dos serviços florestais provincial, bater a mesa do dinheiro da máfia, da corrupção que receberam por dia. Então imagina, aquele senhor só num dia faz o equivalente a 90 salários dele no Estado. Este é que é o problema. Então, se você não começar a responsabilizar, arrancar pela raiz esse esquema mafioso, você não tem como parar isto. Por mais bonitas leis, vais continuar a fazer seminários, vais continuar a aprovar novas leis, novas estratégias, mas se você não desmantela este grupo mafioso, essas quadrilhas, isto não vai parar. Então, é preciso, de fato, muita coragem. Olha, as pessoas vão perguntar, mas coragem, Venâncio, como é que se... Digo-vos uma coisa. Vocês olham para um país como Tanzânia. Tanzânia era um país, ainda 10 anos atrás, tinha muitas coisas parecidas com Moçambique. Apareceu um homem, chama-se John Magufuli, que foi presidente da Tanzânia um mandato, nem repetiu o mandato, um mandato só. Mas devido à postura dele, à integridade dele, em 5 anos, Tanzânia alcançou, teve realizações que não conseguiu em 40 anos. No mandato. Já tem Então, Já recebeu o trem. então, o que acontece? A postura do líder conta muito para uma organização. Conta bastante para uma organização. Tu consegues a partir, é por isso que nós dissemos aqui, antes de falar das questões técnicas, de educação, não sei o que, temos que falar das questões éticas. Qual é o compromisso ético que nós estamos a assumir com o nosso povo? Queremos fazer um governo também para ir para lá, não prestar contas, roubar, mentir, defraudar. Então não vale a pena concorrer. Não é para fazer isso, não vale a pena concorrer. Temos que ter, se uma situação do país como Moçambique se encontra, você quer ser dirigente de Moçambique, primeiro, você tem que estar disponível. Tem que estar disponível para mais servir do que servir-se. 2, você tem que estar consciente e preparado para correr riscos. Porque desmantelar máfias, você tem que estar preparado. Você não vai ter vida própria. Porque as máfias vão se reunir para acabar contigo. Então você tem que estar pronto para isso. Não andar a chorar quando começar a tentar fazer atentados contra ti, andar a chorar. Tem que estar preparado para isso. Tem que estar pronto para fazer atentados. Tem que estar pronto, mas vou dizer uma coisa. Se você for persistente, se você resistir a isso, é um período que isso acontece. Depois é uma transição. Como aconteceu com Botsuana. Botsuana é um país que é exemplo em África. De quase corrupção zero. Sabe, Botsuana era um país altamente corrupto. Antes da geração dos cabras. Altamente corrupto. Eles chegaram a um acordo naquele país. Essa é a primeira coisa que vamos fazer. Há um período de transição aqui. Vamos primeiro aumentar cadeias. Aumentar as cadeias. Aumentar espaço. Eles disseram o seguinte: vamos dar um prazo aqui, deste país ficar normal. Quem não quiser normalizar o seu corpo neste período vai apodrecer na cadeia. Epa, foi duro. Houve atentados, houve. Tentativas de matar, eu não sei o que, tiros, não sei, houve. Mas depois passou. E hoje está aí. Manteve-se uma geração de líderes íntegros. Manteve-se uma política de combate à corrupção. Hoje é um dos países mais íntegros, não da África, do mundo. Hoje Botsuana é um exemplo para o mundo. País africano, nosso vizinho. Por que Moçambique não pode fazer isso? Por que nós não podemos fazer isso? Temos capacidade de o fazer. Precisamos de vontade política e de pessoas que estão disponíveis a correr riscos da sua própria vida para normalizar o seu país. E isso vamos conseguir. Desde que haja um compromisso nacional para a gente fazer isso, nós vamos conseguir. Moçambique, digo sinceramente, esta imagem corrupta que o país tem pelo mundo é um grupo. São os 50 indivíduos que estão a fazer isso com toda uma nação. Se a gente conseguir identificá-los e tratar deles, já acabou isso aqui. Não é? Isso acabou. Outra questão ainda para falar dessa questão da corrupção. Me fizeram uma pergunta num fórum que nós tivemos aqui na Alemanha. E disseram-nos a nós, olha,
Não, se você está a falar de integridade, não sei o quê, mas olha, há muitos negócios que já aconteceram em Moçambique, muitos contratos do Estado que aconteceram em Moçambique e que não foram bem feitos. Mas esses contratos são contratos grandes, de bilhões de dólares. O que você vai fazer com os contratos? Vai mandar embora as pessoas. Quer dizer, é uma pergunta, é uma armadilha, né? É uma boa armadilha essa pergunta para mim, né? Porque a pessoa que está a fazer isso é de um país, dessas empresas estão lá em Moçambique. Então ele estava para querer ouvir a minha resposta, mas o que esse vai dizer? É muito simples. Até os Estados Unidos da América, que diz que é um polícia do mundo, os Estados Unidos fez uma coisa. Por saber que há muitos contratos que às vezes eles são mal feitos, mas que são importantes para a estabilidade econômica do país, os Estados Unidos inventou uma coisa que chama-se imposto sobre enriquecimento ilícito. Mas isso é um imposto transitório. O que isso quer dizer? A gente identifica esses contratos mal feitos com Moçambique, mas a gente sabe que Moçambique está a precisar. Um exemplo. Um contrato feito, por exemplo, para gerir o Porto da Beira. Por exemplo, o Porto não pode parar, não é? Você não pode, de repente, parar, dizer que o Porto da Beira fica parado porque agora apanhamos os ladrões, tudo para. Não pode. Aí tu vais criar uma crise tremenda ao país. Nem podes parar o Porto de Maputo, também não podes fazer isso. Ok, nesses casos, o que a gente faz? Vamos sentar. Meus amigos, aqui houve problemas com esses contratos. Esses contratos foram mal feitos. Esses contratos prejudicam o país. Vamos fazer uma coisa simples. Temos um período de transição, meus irmãos. Nós temos 2 anos para regularizar todos estes contratos e tudo aquilo que foram fugas ao fisco, nós vamos cobrar um imposto sobre essa fuga ao fisco, que esse dinheiro tem que entrar no Estado. Aí você tem 2 anos, 3 anos para regularizar. Se você não regulariza a tua situação, mudamos o contrato, vamos meter outro. E durante os 2 anos, estamos a preparar para termos um novo operador e aquele, se não regulariza, mandamos embora. E vamos tirar mesmo. Mandamos embora. Porque assim, há algumas coisas que é preciso termos algum cuidado quando a gente fala de gestão de coisa pública, não é? Nós somos muito emocionados. Mas esta é uma das formas. Bem, agora vamos lá. E a estratégia, meu irmão. Estratégia simples. Já temos leis. Já temos uma lei de florestas, já temos uma lei ambiental, temos um regulamento da lei ambiental. Então, o que temos de fazer? Apenas cumprir o que está legislado, pormos pessoas certas, responsabilizarmos criminalmente as pessoas que estão metidas nos esquemas, pormos o país a andar normalmente. As coisas vão correr bem. Vão correr bem. Bem, nesta coisa de florestas, deixa-me só partilhar isso convosco. Uma das coisas que me preocupa a mim, essa questão da responsabilização é muito importante. Olha, em 2008, em Moçambique houve uma agência internacional, que chama-se Agência Internacional de Energia, que eles fizeram uma pesquisa secreta em Moçambique. Montaram umas câmaras ocultas, foram fazer uma pesquisa. Sabe o que eles descobriram? Que a maior parte da madeira do contrabando em Moçambique estava envolvido 2 ex-ministros. Um deles já morreu, que era o Mangato. O outro está vivo, tentou ser presidente lá do partido deles, que é o Pacheco. Estes 2 senhores foi comprovado que eram os barões do contrabando da matéria em Moçambique. Mas a minha pergunta é, até hoje, não há um processo movido contra eles? Um processo movido contra eles? Isto é terrível. É por isso que eu concordo, é preciso fazer de fato esse regime. E digo-te uma coisa, há questões que nós em Moçambique, vamos dizer que nós como moçambicanos queremos nos reconciliar. Há muitas questões que nós vamos perdoar, isso não restam dúvidas. Há questões que nós vamos procurar reconciliar. Mas eu digo sinceramente, há danos que se causaram no Estado, que são tão profundos e tão grandes, um amigo, nós podemos nos reconciliar, mas depois de passar por banco dos réus. Isso não restam dúvidas. Há um nível de danos que o país sofreu que não podemos ir logo para o perdão e dizer que está tudo bem. Não. Há alguns casos, vamos reconciliar com os nossos irmãos, mas depois de sentar no banco dos réus e assumir. Então,
Sei que alguns quando ouvem isto, sobretudo os do regime, que este miúdo já está a começar a ameaçar. Ele não devia falar assim, somos todos irmãos, vamos nos perdoar, aquilo que aconteceu do passado, vamos esquecer o passado e ver para frente. Está bem, vamos esquecer, mas não vamos esquecer. Olha, mesmo na Bíblia está um versículo que eu gosto muito. Diz assim, Deus perdoa a todos, mas Ele não desculpa o infrator. Quer dizer, significa, primeiro, você tem que pagar pelo que você fez e depois Ele te perdoa. Então, meus irmãos, outra questão é que, levantada pelo Virgílio, quando tomar o poder, o que vai fazer com o último governo? Meu irmão, é assim. Uma das ideias. Vamos tomar o Virgílio? Sim, mas Virgílio, é assim. Uma das questões que nós apregoamos aqui no nosso manifesto é o seguinte. Normalmente, quando um governo, é o único governo que a gente conhece, o único regime que nós conhecemos desde 1975, quando ganha as eleições, apesar de ser tudo fraudulento, forma o governo apenas com membros do seu partido. Não tem acontecido? Nós já assumimos um compromisso público aqui. Se você no parlamento, o parlamento tem 3, 4, 5 partidos, isso aí significa que o povo deu um sinal de que quer estar representado para aquelas forças que estão ali no parlamento. Então, quando eu vou formar um governo, se eu quero de fato um governo inclusivo, não posso formar um governo exclusivamente com membros do meu partido. Isso aí é quebrar exatamente tudo aquilo que nós estamos a defender. Havendo competências, até estes que estragaram o país e que estão a arrebentar o país pelas costuras, tem algumas pessoas competentes lá. E se houver pessoas competentes e que podem servir o país e que estão comprometidas com a pátria e que querem servir essa nação, vamos chamar até eles para pertencer ao governo. Vamos chamar. Vamos fazer o nosso governo com todas as forças políticas, desde que hajam pessoas, primeiro, com capacidade técnica de gestão. 2, pessoas comprometidas com a pátria, que querem dar de si para a pátria, querem servir mais do que servir. Se as pessoas tiverem estas qualidades, venham para o governo, sim. Por quê? Garanto-vos uma coisa. Essa história de que vou formar um governo só com pessoas da CAD, eu vos garanto uma coisa. Dentro da CAD está na malandros. Ok? Dentro da CAD não podemos cometer os mesmos erros que este regime cometeu ao longo desses anos todos. Não é? Era tudo partido, tudo gente do partido, incompetentes, malandros, criminosos, bandidos, e ao governo, pura e simplesmente porque vestiam uma camisola. Isso não podemos voltar a fazer. Isso foi um erro gravíssimo que se cometeu com este país. Nós não podemos fazer isso. Outra coisa também que temos que fazer não é constituir um governo apenas com políticos, constituir um governo apenas com partidos. Nós temos que construir um governo também com pessoas que não são políticos. Pessoas da sociedade civil. Nós temos aí pessoas, temos associações, temos organizações da sociedade civil, de pessoas que têm demonstrado trabalho muito pelo povo. Há muito trabalho que está sendo feito a defender os interesses do povo de muitas organizações da sociedade civil. Muitas delas nem aparecem na televisão, não estão no parlamento, mas estão fazendo muito trabalho de base. Essas pessoas têm que ser convidadas para fazer parte do governo, porque estão a trabalhar na base com as comunidades. Então temos que chamar essas pessoas para fazer de fato um governo que vai servir o povo. Então, esta que é a visão em relação ao antigo governo, ao antigo partido no poder, é essa. Agora, em relação a questões das questões que financiaram a pátria, é aquilo que eu disse. O nosso princípio é o princípio da reconciliação. O nosso princípio é o princípio da paz. Mas há questões profundas que aconteceram nesse país que as pessoas vão ter que ser responsabilizadas. E não vamos ter como esquivar a isso. Não é? Então, esta aqui é mais ou menos a resposta. A ruandização, né, de Moçambique. Isso realmente é muito preocupante. É um assunto que quase que é considerado um tabu. É muito difícil ver debate sobre a questão do Ruanda.
Olha bem, por exemplo, agora que há aquele contrato de segurança e tal. Deixa eu falar então. Então, há muito tabu, é quase um assunto proibido de se falar. Por quê? Por uma razão muito simples. Esse assunto de Ruanda vem confirmar receios que quase muitos de nós tínhamos. É que a guerra de Cabo Delgado, se você for a ver, a gente deu o nome de terrorismo, mas há uma característica fundamental do terrorismo. O terrorismo, aquele terrorismo clássico, normalmente, eles têm um corpo doutrinário. Ele tem um conjunto de doutrinas que eles defendem. Eles têm um corpo ideológico. Portanto, eles têm uma certa ideologia. Seja ela baseada na religião ou não, mas eles têm um conjunto de doutrinas e de ideologias que sustentam a luta. Se você for olhar muito bem para o tal de terrorismo de Cabo Delgado, não há nenhum corpo doutrinário, não há nenhuma ideologia, não há nada que você diga que é um caderno reivindicativo que eles têm. Em Cabo Delgado, se você quiser saber, mas bem, vocês estão a lutar que é o quê mesmo? Vai ser difícil encontrar essa resposta. Logo, o que está acontecendo em Cabo Delgado não é terrorismo. O que está acontecendo em Cabo Delgado é banditismo econômico. Há pessoas que têm interesses em dilapidar Cabo Delgado, em tirar os recursos de Cabo Delgado de forma criminosa e que se escudam atrás do termo terrorismo. Por quê? Porque facilmente vai ser associado à religião islâmica, a não sei o quê, e vai se esconder o verdadeiro rosto dos bandidos que estão a estragar aquela província. E que, no fundo, o que eles querem, está mais do que cá, é o separatismo, querem fazer de Cabo Delgado uma província autónoma. Isso está mais do que claro. Não me parece haver dúvidas quanto a isso. As últimas notícias da população de Mocimbo da Praia, a população que está a fugir, que quer retornar, o que estão a dizer? Nós estamos preocupados. Estamos a abandonar nossas terras, estamos a abandonar nossas casas, mas nossas casas estão a ter novos ocupantes. Estão a haver pessoas que estão a ocupar nossas terras. Então, há terrorismo ou não há? Está a haver morte de pessoas ou não está a ter, porque estão a ocupar nossas terras. Agora, há pouco tempo, há um chamado Projeto de Desenvolvimento do Norte, que surgiu em 2021. E o Estado moçambicano concedeu 25 mil hectares de terra. A guerra estão a matar pessoas. Há um doate que é dado a uma organização que não tem 2 anos de 25 mil hectares de terra. Claro, o que se pretende a Cabo Delgado é pura e simplesmente desertificar Cabo Delgado, empurrando da população dali para tornar aquilo uma província autônoma. Está claro que querem fazer isso. Então, isso significa o quê? É um combate à soberania nacional. Querem separar uma província do nosso país para se fazer um país autônomo. Isto é um ataque à nossa soberania. Portanto, em relação ao Cabo Delgado, nós, como moçambicanos, temos que ter um consenso nacional e essas coisas devem suplantar a questão dos partidos. Nós temos que voltar a ter o controle da província de Cabo Delgado, porque Cabo Delgado faz parte do território moçambicano, faz parte daquilo que a gente diz que este país é nosso. Não podemos admitir que um grupo de bandidos, de malandros, de criminosos vão separar uma parte do nosso território para fazer uma república criminosa, uma república das bananas. Nós temos que tomar Cabo Delgado para nós e uma das coisas que nós temos que começar a fazer é começarmos a perceber quais são as reais reivindicações das pessoas que neste momento são chamadas de insurgentes ou terroristas. E muitos deles está mais do que provado que não são estrangeiros, são moçambicanos, são nossos irmãos, vivem aqui. Então, do mesmo jeito que nós teremos um diálogo com aqueles que foram chamados de Matsangaízas durante 16 anos, chegou a altura de nós termos um plano nacional para a pacificação de Cabo Delgado por via do diálogo, não por via das armas. Então nós temos que nos entender, temos que ouvir aqueles que são chamados de insurgentes, terroristas, temos que criar plataformas de percebermos qual é o caderno reivindicativo real dessas pessoas. E como moçambicanos temos uma resposta.
como moçambicanos, temos que ter uma resposta moçambicana para Cabo Delgado. Cabo Delgado não precisa de uma resposta ruandesa. Cabo Delgado precisa de uma resposta moçambicana para Cabo Delgado. Então, eu vou fechar esse assunto por aqui. Vamos abrir outro ciclo de perguntas. Muito obrigado. Tá bem? Meus compatriotas, estou aqui só para dizer mais uma vez que um obrigado aqui no meio. 230 euros saíram para a CAD para apoiar a CAD de Moçambique. Obrigado para vocês. Agora temos aqui algumas perguntas, o tempo já se foi, o engenheiro tentou falar muitas coisas para conseguir responder algumas perguntas já antes. Eu vou agora selecionar as mulheres, porque os 3 homens já falaram. E a senhora Glória é a próxima a falar. Ainda está aqui? A Glória já não está. E tenho aqui a senhora Milena, também não está. A senhora Nelly. Diz que está aqui. Não tem, dois que já não tem. Ok, tá bem. Não tem o David. Ele já pediu há muito tempo, esse que é para dar prioridade, ele pediu há muito tempo. Pediu há muito tempo. Tá bem, vamos só ter campo. Uma pergunta por cada pessoa, por favor. Só pedir perguntas coesas. Perguntas coesas. Perguntas coesas, um minuto. Já vai. Sim, já vai. Meus irmãos da comunidade, eu sou ativista social daqui da comunidade. Vi aí o senhor engenheiro Venâncio apresentar o seu programa e não chegou a falar de uma política externa. Qual é a sua visão da política externa? Nós todos vivemos aqui na Alemanha, aqui na Europa, nós vivemos em Moçambique. Qual é a visão que tem para a nossa comunidade? Ainda bem que já foram apresentados aqui os membros da comunidade. Alguns partidos precisavam de ter este confronto, de debate, de ideias. Agora que já estão aqui apresentados, nem para se esconder. Queremos ver, apresentar as vossas propostas para esta comunidade aqui, que tem as preocupações da comunidade, e nós, como ativistas, como da sociedade civil, precisamos de ouvir de vós as nossas preocupações. Vamos transmitir a vocês, nas vossas ideias, aquilo que vocês se espelham. Nós estamos aqui para vos ver, não é para vos esconder atrás dos telefones. Queremos vos ver aqui, cara a cara, live. Isso é muito importante. E o meu nome aqui é Otávio. Então, Otávio. Eu quero saber sobre a política externa. O que é que pensa da nossa comunidade, na diáspora, em termos de visão? E nós temos aqui uma política da comunidade, que é o Estatuto da Política da Comunidade, é um estatuto antigo. Não sei qual é a visão, não sei, penso que agora como está tentando situalizar-se neste campo, né? É preciso revermos a política da comunidade. Temos um estatuto que temos um conselho consultivo com dois elementos de um grupo. Quer dizer, que é o presidente e o vice-presidente. Isso não pode funcionar, né? Eu espero que os elementos aqui dos partidos políticos que estão aqui presentes começam a pensar em produzir leis, estratégias, né? Não sou o presidente do partido, que ele tem que fazer as coisas, mas se nós que estamos aqui na comunidade devem começar a produzir para material, quer dizer, instrumentos que possam entregar ao presidente, ou vocês mesmo vão representar nas nossas comunidades, porque a Alemanha elege um deputado, Portugal elege um deputado. Então, vocês como líderes devem demonstrar as vossas capacidades intelectuais, inteligentes para as nossas comunidades, porque nós precisamos de vocês para nos guiar. Então, nesses temas que eu estou aqui para falar, eu não tenho muito mais a dizer que apresenta uma nova proposta para a nossa lei, para a nossa comunidade. Com 2 dirigentes não pode. Pelo menos ter 4 ou 5 dirigentes que possam fazer parte do conselho constitutivo de uma comunidade, não 2 pessoas.
E o Conselho Consultivo deve ter uma autonomia administrativa, não econômica, né? Obrigado. A próxima segunda é ali? Quem? Não, esta senhora. Esta o nome de uma senhora que é aquela senhora lá. Só um minuto. Quem disse que não queria? Não, mas tem que ser a senhora que está escrita aqui. Tem nome aqui ou não? Eu perguntei a senhora Glória, não o problema é que tem que pôr nome. Está bem, tem uma mulher, então oferece, é a única, só chover. Sim, está bem, vamos lá. Muito boa tarde, irmãos companheiros. Boa noite. Bom, queria simplesmente identificar. Nome. Belita, o problema é que a maioria não conhece aqui. Eu não conheço. Tá bom, eu chamo Belita Zé da Almeida. Eu escutei o que o camarada Venâncio falou. Eu já vivo aqui. Eu vou falar uma coisa. Eu sou do tempo de 1965. Sim. Já vim aqui, cheguei cá em 86, ainda tenho aquela mentalidade antiga da RDA. O que me fez levantar, eu sempre comentei, eu gostaria tanto que as pessoas que vivem aqui na Alemanha ajudassem Moçambique em ideias. Porque nós temos tantos partidos. Muitos de nós éramos todos da Frelimo que estamos aqui. Apareceu a guerra, a Renamo era nosso inimigo. Depois houve liberdade, separamos-nos. Houve responsáveis da Renamo. Depois passou. Houve MDR. Hoje está passando. Tem cadeia. Eu disse, nós não temos mentalidade suficiente, capaz de sabermos abrir a vista aos nossos moçambicanos, os nossos irmãos que estão em Moçambique, que estão a tentar querer ajudar Moçambique. Recordem-se só, era RDA, né? Para ir a verso hoje em dia, que até agora posso ir. Não era difícil. Tínhamos que ter passaporte. Quando uniram-se, como é que fizeram? Aquela zona de poço da Mamplanta ali, antes de tudo, fizeram prédios novos, hotéis novos, Ritz, Marriott, tudo. Mudaram-se. Começaram a reabilitar a antiga RDA Alexandre Plaza. Não era assim. Inclusive, quando estamos aqui, no ano passado não estava assim. Quando cheguei, vi diferença. Eu quero ver os novos partidos. Primeiro pensar em mudar pelo trabalho, não pela boca. Pronto. Muito obrigado. Não houve pergunta. Olha, não, é ali daquele lado pediram-lhe, depois passa para lá. Depois, foi ali, depois é para lá. Sim, ali para aquele lado, depois passa para lá. Você? Vamos. Só boa noite mais outra vez. Irmão, eu queria pedir dizer que oi. Oi. Por isso estão fazendo barulho aqui. Meu irmão, você. É o seguinte, eu tenho aqui duas perguntas, mas acho que a segunda já respondeu. Era sobre corrupção. E a primeira é o seguinte, se o CAP, que tem o mandante, o Zogo à frente, tem um programa específico para a segurança em Moçambique, para os sequestros, aquilo que já virou moda em Moçambique. Se tem um programa específico assim,
o que ele quer fazer, o que ele tem no plano, o senhor Venâncio, quando ganhar as eleições, com aquilo que está acontecendo em Moçambique tornou moda, os sequestros. E sobre a corrupção aqui, embora tentou responder, okay? Meus irmãos, aqui nós podemos falar como, gritar aquilo mais aquilo. Sobre aquilo que você diz que é o governo, temos duas partes. E é a parte executiva, que são os chefes, aqueles que estão aí à frente, e temos os ditos funcionários do Estado. Aquele que sempre está ali na estrada com sede, é polícia, é funcionário do Estado. Aquele que pede o dinheiro daquilo ali do refresco, quando você vai fazer o BI, é o funcionário do Estado. Aqueles senhores não saem. O Venâncio não vai tirar. Aqueles ficam ali, porque eles são funcionários do Estado. Depois, qual é o plano que tem o Venâncio e a Carla para acabar com aqueles? E aqueles são aqueles que trabalham conosco, estão conosco. Como tirá-los? Como acabar com aquele, como varrer com aqueles que sempre, aquele polícia sempre está ali na estrada ali, a cobrar. Eu tenho chapa, não sabia que nós estamos mal, Sr. Venâncio. Aqueles que estão ali na estrada ali, todos os dias a pedir o dinheiro. O povo a ver, aqueles ali a ver, mas ninguém faz. O que o Venâncio vai fazer quando tomar poder? Obrigado. Já falou. Ali daquele lado. Mais uma mulher aqui. Tá bem, então já vai. Pergunta, se faz favor, não alongarmos. Boa noite a todos. O meu nome se chama Miguel Menato Altinelli. Sou de Hale Zale, a 200 km daqui. Já tentei falar com o senhor Venâncio em Moçambique, ele conhece, já ouviu. Mas não chegou de falar, porque acabava de sair de demonstrações. Falamos um pouco, precisamos avançar. Mas o que nós queremos, aliás, eu quero saber do senhor Venâncio, porque eu tenho comunicação da comunidade moçambicana, na parte centro. Sena, Tarara, Xemba, Tambara, Guru, tudo. E aí de onde estão a viver lá com medo as pessoas. Senhor Miguel, você está lá na Alemanha, o senhor Venâncio veio lá na Alemanha. E nós queremos saber, se tiver oportunidade de falar com ele, perguntar a ele, porque essa zona toda do centro, só queremos o Venâncio Mundial. Só queremos Venâncio Mundial. Agora, se nós intensificarmos, mesmo as crianças não querem ver a Frelimo, nem querem ver a Renal através do Sucumumate. Agora, nós queremos saber se ele ser manipulado, como foi manipulado o Sucumumate durante esse show das eleições, nem o governador entregou, nem o administrador aceitou na hora de realizar as eleições distritais. Agora, qual será a última instância do senhor Venâncio com a sua visão para poder suportar o povo? Porque senão, aquele que vai apresentar a sua cara a favor do senhor Venâncio, e depois, se o senhor Venâncio não conseguir ganhar, depois eles são perseguidos. Por exemplo, em Canandica, como diz aqui, Canandica, Guru, estão nascendo, sofreram muito com guerra, mortes civis, várias comuns. E eles estão vivendo deprimidos, tem muito medo, por isso vi e falo com alguns políticos lá no Moçambique, falo com esse grupo político que eu conheço com ele. É por isso só que a minha pergunta só é essa, mais nada. Sim. 3 perguntas, 3 respostas, depois volta. Regressa. 3 perguntas, 3 respostas, depois volta. Obrigado. Não se preocupe com o tempo. Berlim! Vocês estão aqui? Se vocês estão aqui, façam barulho! Ok, Zé Guto. Olha,
algumas perguntas que foram colocadas. Também não vou ter, digamos assim, algumas perguntas vou ter a honestidade também de dizer que é assunto para nós irmos aprofundar, tá bem? Não vou ter aqui digamos assim, a vaidade de que saiba tudo o que for perguntado, não é? Nós temos uma equipa, só para darmos uma ideia, nós temos uma equipa que é composta por cerca de 15 pessoas e o coordenador da nossa equipa de elaboração de manifesto, o Dr. Roberto Tibana. Então, eu estou a trabalhar com cerca de 15 jovens licenciados, mestrados, alguns pós-graduados. Então, há questões também que eu não tenho uma resposta definitiva. Eu recolho, no fim do dia, quando faço o relatório, eu envio para eles, que eles estão a fazer as votações, para eles fora. Então, algumas questões posso não ter uma resposta definitiva agora, tá bom? O Otávio aqui levanta a questão da política externa. A única coisa que vou dizer... A única coisa que vou dizer aqui em relação à política externa é que nós temos agora uma nova abordagem em relação a isto. Muitas das razões que levaram Moçambique à estagnação é que as relações exteriores diplomáticas do Moçambique foram baseadas muito em questões ideológicas, questões históricas. Há países que não trazem absolutamente nenhum valor acrescentado a Moçambique, mas a gente manteve relações com esses países porque estamos escudados, temos uma história comum, porque temos uma ideologia comum, fomos lá da frente, da frente contra o apartheid, blá blá blá, não sei o quê. Mas, efetivamente, em termos econômicos, em termos comparativos, não trazem absolutamente nada para o país. Epá, nós vamos mudar essa história, porque também já não temos esses compromissos lá da luta armada. Foi bom, nós respeitamos essas relações, são países que nos ajudaram e tudo mais, isso é bom. Mas provavelmente hoje não nos sejam tão úteis assim. Então, o que nós vamos privilegiar hoje? É por isso que nós definimos uma série de valores que nós temos. Esse fator ideológico, nós queremos abandonar isto aqui. É por isso que você tem até hoje a relação da Frelimo com o Vietnã é muito forte. Mas qual é que é efetivamente o benefício de Vietnã para Moçambique? Se não andar a tirar pontas de rinoceronte, fazer contrabando das pontas de marfim para levar para o Vietnã. É a única coisa que o Vietnã faz para nós. Então, nós agora temos que nos reposicionar em relação aos países que, do ponto de vista econômico, isso que se diga a verdade, tragam vantagens comparativas para Moçambique para se recolocar no mercado internacional. Isso é que nós vamos privilegiar. Daí que, por exemplo, uma das coisas que nós estamos a fazer nesse manifesto, evitamos falar de ideologia. Até agora nós não dizemos que somos da esquerda, somos da direita, que somos do centro, do centro-esquerda. Neste momento não nos convém e também é absolutamente inútil a gente andar a falar muito de ideologias, porque a ideologia é uma máscara. O que nos importa, nós é o conteúdo. Nós estamos a defender determinados valores para Moçambique. Nós queremos privilegiar, por exemplo, a questão da descentralização fiscal. É a nossa política que nós queremos fazer para alavancar as províncias e os distritos. Quem é no mundo que pode nos ajudar a implementar políticas de descentralização fiscal fortes? Os países federados, como por exemplo a Alemanha, Brasil, Estados Unidos, que são Estados federados, são extremamente úteis para a aplicação desta política de descentralização fiscal. É por isso que alguns já nos acusam de queremos implementar federalismo em Moçambique. Mas ainda não é isso. Nós apenas temos uma ideia em relação à descentralização fiscal. Então, para nós, um parceiro ideal para implementar esta questão da descentralização fiscal vai ser naturalmente a Alemanha, vai ser o Brasil, vai ser os Estados Unidos, que tem experiência e tem uma organização administrativa e política voltada para isso. Então, vai nos importar a nós, os países que têm política externa de acordo com os valores e o programa que nós queremos alcançar em Moçambique. Isso vai ser o nosso privilégio número 1.
Portanto, não vamos andar a privilegiar Vietnã, não sei o quê, que não traz absolutamente nada. Ou se traz são coisas minúsculas. Né? Também estão a andar no mundo, também estão a arrastar. Então, você já está arrastado, ainda vai tornar-se amigo do outro que está arrastado. Então, mas em termos definitivos, é uma matéria também que nós temos que aprofundar ainda mais, mas em termos de filosofia da nossa política externa vai ser essa, né? Agora, relativamente a nossa mãe Benita, é Benita, né? Benita. Já saiu, né? Benita. 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 Não, a Benita o que disse, e eu acho que não tenho que responder, é um comentário, que eu acho que é um bom comentário. Vamos adotar isso, vamos levar a sério o seu comentário. De fato, é importante esta renovação das nossas próprias mentes, e a proposta que dá, eu acho que temos que acolher e vamos levar. É um comentário que fez, não é propriamente uma pergunta concreta, né? Eduardo Mondlane, né? O xará do nosso, digamos, de forma... Uma coisa engraçada, eu depois daqui vou para... Essa questão que voltamos, aquela questão que estava a levantar aqui o Otávio, né? Então, é importante nós revisitarmos isso, que ficou pendurado, portanto preferimos voltar as contenções para a China, para não sei o quê, e esquecemos dos nossos parceiros tradicionais que nos apoiaram de forma incondicional. Você sabe que em Moçambique, o grande bairro Somarshield, que é muito famoso Somarshield, é um projeto sueco. O grupo Madal, grande companhia Madal, na zona centro, é projeto sueco. Então, estas coisas nós temos que revisitar porque trazem-nos ganhos efetivos para o nosso país sair da miséria. Então, eu vou para a Suécia, dizem que Eduardo Mondlane é um projeto que ficou parado por causa da Frelimo. É preciso voltar a alavancar. Então, meu irmão, a questão da corrupção que estás a levantar, essa corrupção generalizada, corrupção desde o alto até abaixo. O que eu vou dizer? Mano, em termos de legislação, há uma estratégia de anticorrupção que já vem, acho que desde 2004. Veja só, tem mais de 20 anos. A estratégia existe, lei existe, o Código Penal até foi revisto por causa disso. Isso tudo nós temos as leis. O problema é implementação, compromisso. Então precisamos de reforma das Forças de Defesa e Segurança. O nosso CISI, o CISI, que é o sistema, o Serviço de Informação e Segurança do Estado, tem que ser isso mesmo. Não é CISI ser transformado como um serviço de espionagem para um partido. Isso está totalmente errado. O CISI é uma força importantíssima na defesa do interesse do Estado. De um Estado, não de um partido. Então, nós temos que reformar o CISI para deixar de ser partidarizado, funcionar como um serviço do Estado. Reforma da nossa polícia, treinamento da polícia, criar polícia ajustada aos novos crimes. Hoje, os crimes de sequestro, de raptos, os crimes de tráfico de órgãos, tráfico de mulheres, prostituição infantil, tráfico de drogas, este tipo de crimes precisam de uma polícia especializada, de uma polícia preparada exatamente para lidar com um crime, que é um crime especial, são crimes de nova natureza, de maior complexidade. É o que nós estamos a ter em Moçambique. E mais, o tratamento que nós estamos a dar à nossa polícia. Isso é outro aspecto. A polícia não pode ser tratada de forma leviana, sobretudo os serviços especiais da polícia, porque eles tratam como matéria. Tem um treinamento para operações muito complexas. E se essa gente não tiver um enquadramento como deve ser, enquadramento estou a dizer o quê? Tratamento condigno como um agente das Forças de Defesa e Segurança. É preciso darmos, nós temos que dar dignidade à nossa própria polícia. Treinamento sim, enquadramento da polícia, formação de forças especiais voltadas para os novos crimes, mas serem bem pagos, serem bem compensados, serem dadas condições que eles sintam com o trabalho honesto podem ter uma vida digna. Eu vou dizer uma coisa, nós criticamos muito bem. Esses gajos são corruptos, esses gajos andam a comprar não sei o quê, mas vê lá a vida do polícia. Veja uma coisa, o polícia
polícia que faz patrulha, eu tive outro dia a conversar com eles. A polícia que faz patrulha é o indivíduo que está mais exposto ao risco. A qualquer momento leva uma bala, a qualquer momento é esfaqueado e morto. Não tem seguro de saúde, por isso não tem seguro de saúde. Não faz sentido isso. Há uma coisa, aqueles indivíduos estão em risco de vida permanente. Como é que a polícia não tem seguro de saúde? Como é que a polícia não tem tratamento médico e medicamentoso gratuito nos hospitais públicos? Quando ele está em risco permanente de saúde. Como é que essa polícia vai servir à nossa sociedade quando ele próprio chega a casa, a filha está doente, ele não tem condições nem sequer de pagar uma consulta no hospital público da polícia? Nós estamos a criar bandidos aqui. Nós estamos a criar condições propícias para aquele indivíduo ser mais um polícia ladrão do que propriamente um polícia. Então é isso que nós temos que pensar. Claro que toda a gente vai sempre levantar o problema do dinheiro, não sei. Eu já disse o problema do dinheiro como nós resolvemos. Temos muito dinheiro neste país, é preciso nós redirecionarmos o dinheiro para aquilo que é estratégico. Se nós entendemos que é estratégico, temos uma polícia bem formada, bem paga, bem alimentada, bem motivada, vamos arranjar dinheiro para isso. Agora, se achamos que isso não é importante, não vamos investir e vamos continuar a ter os problemas que estamos a ter até hoje. Então, e mais, rápidos e sequestros. Soluções, já se falou até exaustão. Até há países que já se ofereceram para ajudar Moçambique. Um dos países como Israel. Israel prometeu dar um sistema de rastreamento de raptos via satélite gratuitamente ao governo moçambicano e não quero, porque quer dizer, estão à vontade com o que está acontecendo. Mesmo as ofertas são dadas a nível internacional para resolver o problema dos raptos, o governo moçambicano não aceita, não quer essas soluções. Um governo corrupto tira proveito dos próprios raptos, tira proveito dos próprios sequestros. O comando dos sequestros, digamos, o comando operativo dos sequestros está dentro das forças de defesa e segurança, está dentro do próprio governo. Este é o grande problema. É por isso que precisamos de alguém que vai dirigir este país, que está fora do esquema mafioso e criminoso, que é para ele começar a fazer uma limpeza, uma purificação das fileiras e também, por outro lado, treinamento, dignificação da polícia, por aí fora. Nós em 5 anos acabamos com isto. Eu digo sinceramente, a questão dos raptos e sequestros, se nós tirarmos a máfia, a quadrilha que está lá no centro, desmantelarmos aquela quadrilha, eu te garanto, em 2, 3 anos acabou o rapto e sequestros em Moçambique. É isso que nós temos que fazer. Essa tem que ser a aposta de Muito obrigado. Vamos encerrar essa live porque ela caiu muito. O tempo já foi, vou começar a organizar. Vão se gravar outras coisas. Aqui, nós vamos encerrar a nossa live por aqui. Daqui a pouco, por matéria de segurança, me aconselho a encerrar a nossa sessão. E aí em casa, um forte abraço e, como sempre, um forte beijo e tchau.